do Senhor. Portanto, estaremos aqui falando acerca do tema batismo nas águas. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos a partir do 23, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Queridos irmãos, na sexta-feira passada, nós estivemos aqui estudando com os irmãos acerca do batismo em águas, a sua importância, a definição da palavra batismo, que vem do grego baptizo, que significa mergulhar, imergir. Falamos também aqui aos irmãos o batismo como um sinal ou um memorial da nossa fé para com Deus, aonde nos identificamos com o Senhor. Falamos do simbolismo do batismo, que é identificação e purificação. Mostramos que no livro de Atos dos Apóstolos, em vários capítulos, a partir do capítulo 2, temos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 16 e o 19, fala acerca do batismo em águas, ou nas águas, contextualizando assim o tema. Vimos também que a fórmula bíblica para o batismo é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vimos que a própria palavra batismo, o nome batismo, ele traz para nós o significado de imersão e não aspersão. E eis porque nós não batizamos por aspersão, aspergendo, derramando água sobre a cabeça dos irmãos, mas mergulhando os irmãos nas águas, porque a própria palavra batismo assim significa. E nós vimos também que João Batista batizava em Eno, uma parte do Rio Jordão, porque ali havia muitas águas. Vimos também que Jesus, quando vinha saindo da água, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, deu uma bomba. Logo, se ele saiu, entendemos que ele entrou. Vimos que no batismo do eunuco, aquele eunuco da rainha de Candace, a palavra do Senhor nos diz que ambos entraram na água e depois ambos saíram da água. Também vimos que tanto a literatura da época, ela mostra e denota que a palavra batismo significa mergulhar. Era usado na literatura comum, naquela época, esse termo batismo para designar alguém quando tingia um tecido. O ato de mergulhar o tecido em uma tinta, uma água ou uma tinta, para tingir o tecido, era chamado de batismo, por conta do mergulho. Vimos também provas arqueológicas. A arqueologia prova que locais usados por templos antigos dos cristãos, locais de reunião ou reuniões dos cristãos, no passado, todos eles foram encontrados tanques que se entendem que era para o ato do batismo. E isto prova que era batismo por imersão, porque se assim não fosse, não precisava de um tanque para batizar, e sim apenas de uma bacia com água. Nós vimos também acerca do batismo de Jesus, que ele assim fez para nos deixar o exemplo e para cumprir também tudo que acerca dele estava escrito. Ainda nós podemos ver a questão do
batismo das crianças. Por que não batizamos crianças? Porque o batismo exige profissão de fé, oração, contrição, confissão, arrependimento de pecados, e uma criança não é capaz de fazer tudo isso, um recém-nascido. Portanto, por isso não batizamos crianças. Nós vimos que Jesus, quando criança, foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor, porém foi batizado nas águas quando tinha quase 30 anos de idade. Então tudo isso nós vimos sobre o batismo na última sexta-feira, e hoje estaremos falando um pouco mais acerca da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor Jesus Cristo foi instituída por ocasião da sua última refeição em Páscoa, na companhia dos seus discípulos, horas antes de ser crucificado. Nós encontramos na Bíblia textos acerca da Santa Ceia, desta última celebração da Páscoa que Jesus participou, e da instituição da Santa Ceia do Senhor. Encontramos em Mateus 26, versículos do 26 ao 29, Marcos 14, versículos do 22 ao 25, e também 1 Coríntios capítulo 11, versículos do 23 até o 26, e até o final do capítulo também fala acerca disso. Para nós, a ceia do Senhor tomou o lugar da Páscoa do Antigo Testamento. Para os judeus, a celebração da Páscoa era algo exigido. Para a igreja foi instituído a Santa Ceia do Senhor. Como os irmãos já sabem, a Páscoa, que é comemorada em quase todos os países do mundo, não tem nada a ver com a Páscoa dos judeus, né? Porque a Páscoa dos judeus não tem nada a ver com chocolate, com doce, com o coelhinho, e essas coisas. Não, a Páscoa dos judeus era comemorada com muita oração, contrição. Em vez de comer coisas doces, eles comiam ervas amargas, que é bem diferente. Se sacrificava durante aquele período, sacrificava um animal, por seus pecados. Então era bem diferente da Páscoa que hoje se comemora, que é mais uma questão, digamos, comercial, mercantilista, para se obter lucros, A Páscoa de hoje, comemorada pelos povos, tem este sentido. Então nós podemos ver também que Jesus, ele ordenou, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia nos diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Lembremos-nos do que disse João, o Batista, quando viu Jesus se aproximando dele às margens do rio Jordão. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus realmente ele foi crucificado, sacrificado por nós como um cordeiro pascal, exatamente no período da Páscoa, quando se sacrificava animais pelo pecado do povo. Jesus foi sacrificado por nós, levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, como já disse, capítulo 1 Coríntios 5, 7, diz a palavra: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus ordenou que a ceia do Senhor ela fosse repetida frequentemente, até a sua segunda vinda. Podemos entender isso pelo próprio texto de 1 Coríntios 11, quando a palavra do Senhor nos diz: fazer isto até que Ele venha. Até que o Senhor venha, nós temos que repetir o ato da Santa Ceia do Senhor. Diz a palavra do Senhor no versículo 26 de 1 Coríntios 11: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então deve ser praticada
até que o Senhor venha. A ceia do Senhor tem diversos simbolismos em relação ao passado, presente e futuro. Ela é comemorativa, ela é instrutiva e inspiradora, promove ação de graças e comunhão, proclama um novo pacto e envolve certa responsabilidade. A ceia do Senhor, ela envolve responsabilidade. Quem está me ouvindo, diga amém. É importante que se tenha responsabilidade quando se participa da Santa Ceia do Senhor. Não pode ser feito de qualquer jeito e está sob penalidade, como diz a palavra: há entre vós muitos fracos, doentes e até muitos que dormem, que já estão mortos, por não discernir o corpo de Cristo, por achar que o ato de Santa Ceia e o participar do pão e do suco de uva, do cálice, é algo comum. E na verdade sabemos que isso é algo espiritual. Fazemos isto em memória de Cristo, em memória do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, e isso tem uma importância muito grande para todos nós. Vejamos, portanto, a ceia do Senhor no contexto bíblico. Hebreus capítulo 10 e o versículo 1. Hebreus 10, 1, os irmãos podem procurar em vossas Bíblias. Diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. A lei ou as leis, elas são na verdade uma sombra dos bens futuros, daquilo que havia de vir. Desde que Israel saiu do Egito, isso por volta de 1445 a.C., o povo hebreu, posteriormente chamados de judeus, celebraram a Páscoa todos os anos na primavera. Para nós cristãos, a ceia do Senhor tomou o lugar da Páscoa, sendo sombra dos bens futuros. A Páscoa contém rico simbolismo profético a falar de Jesus Cristo. O âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora, o sangue aspergido, o cordeiro pascal, alimentar-se do cordeiro. Todos esses eventos apontavam para Cristo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nisso nós vemos que a Páscoa cumpriu o seu papel profético, simbólico, até que Cristo viesse, chegasse. Porque a Páscoa que era realizada antes de Cristo, desde a saída do povo hebreu lá do Egito, até o advento da chegada de Cristo, passaram-se 1445 anos, eles celebrando todos os anos a Páscoa. Portanto, celebraram durante todo esse tempo, mas era uma ação profética, porque os cordeiros que eram sacrificados naquela Páscoa era um tipo de Cristo, era algo que apontava para Cristo. Porém, quando Jesus apareceu, como já disse e vou repetir, João declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o ato de Jesus tirar o pecado do mundo mostra a superioridade do ato sacrificial de Cristo em relação à Páscoa do Antigo Testamento. Porque o sangue dos animais que eram derramados no Antigo Testamento, ele servia para cobrir a tampa do propiciatório, para esconder o pecado do povo. Ali a relação e o ato profético da Páscoa do Antigo Testamento, entendam bem, servia para cobrir. Porém, o sacrifício que Jesus fez, ele não cobriu pecados, ele tirou o pecado. Por isso a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso a palavra nos diz: mas o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Aleluia! A palavra do Senhor nos fala claramente, que o sangue de Jesus é poderoso e eficaz para tirar o pecado, não apenas cobrir. E o escritor aos Hebreus, ele diz que o nosso sumo sacerdote, que tem um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, porque é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus. Ele ofereceu um único sacrifício, entrando no Santo dos Santos, no templo, não feito por mãos humanas, ou seja, não era templo terreno, mas um templo celestial, lá no céu, levando consigo não o sangue de touros e de bodes, mas ele levou o seu próprio sangue, oferecendo um único e suficiente sacrifício. Glória a Deus por isso, irmãos. Por que não precisamos de novo sacrificar na Páscoa? Porque Jesus já ofereceu um único e suficiente sacrifício, oferecendo o seu próprio sangue. Glória seja dada ao seu nome. Isso é algo tão glorioso e maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus é poderoso e fala mais alto do que o sangue de touro, o sangue de animal e o sangue de Abel. O sangue do Filho de Deus que se fez carne foi derramado por nós para nos dar uma eterna redenção. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Isto é precioso, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Os cristãos primitivos celebravam uma festa de amor juntamente com a ceia do Senhor. Entendamos isso aqui. Todas as vezes que a igreja se reunia, e no princípio era semanalmente, cada primeiro dia da semana, né, o domingo, os irmãos se reuniam, eles faziam um jantar, uma refeição, uma ceia para todos. Aqueles que eram ricos, os pobres, deveriam participar igualmente. Cada um levava alguma coisa, algum prato típico da época e da região, e aí todos os irmãos se serviam. Eles jantavam e depois serviam a Santa Ceia do Senhor. Nessa festa, que era chamada festa de amor, havia uma refeição comunitária. Também eles aproveitavam aquela ocasião para o envio e recebimento de comunicação com outras igrejas. Por isso, na Ceia do Senhor, é importante que todo o campo esteja junto, as congregações venham, para que os irmãos possam se comunicar e comungar a mesma fé, a mesma experiência deste ato tão solene e importante para todos nós. Nesse período também, ou nesta ocasião, era recolhida uma coleta de dinheiro para as viúvas e os órfãos. Quem está entendendo aí? No ato ou no dia da ceia, que os irmãos se reuniam, eles viviam um momento de comunhão, eles participavam de uma refeição juntos, eles recebiam e enviavam cartas para outras igrejas. Neste momento, eles recolhiam uma oferta para o sustento das viúvas e dos órfãos. Aparentemente, alguns dos membros mais ricos da igreja em Corinto não estavam repartindo sua comida, e sim consumindo-a avidamente antes que os irmãos pobres chegassem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21 fala disso. E o apóstolo Paulo repreendeu aqueles irmãos, porque eles traziam suas comidas, mas não esperavam os órfãos e os irmãos mais pobres chegarem, e eles próprios se alimentavam antes que os irmãos chegassem, assim trazendo uma divisão e perdendo o foco e o propósito daquela reunião de comunhão. Se o propósito da festa de amor não estava sendo alcançado, seria melhor comer em casa.
quem diz o versículo 22. E por isso no texto está escrito: quem tem fome, come em casa. Porque quando nos reunimos para a comunhão. Pois quando sentamos à mesa com alguém, e isso é até um cuidado que o crente tem que ter, deve saber na mesa de quem você está comendo, né? Na mesa de quem você está comendo, porque quando você come na mesa de alguém, você está comungando com ele, você está tendo um momento de comunhão com ele. E os irmãos sabem o que aconteceu com os profetas na época de Acabe, que a Jezabel fazia as suas festas e alimentações, e aqueles que comiam na sua mesa recebiam certamente um mensalão dela também, né? E aí estavam todos corrompidos. E aí Deus levanta uma voz profética de Elias para contrariar aquela situação. Então nós precisamos ter esta visão também conosco. E isso serve, irmão, até uma orientação para nós aqui. Quem está me ouvindo? Só para ver quem está acordado aí. Quem está me ouvindo? Deixa eu dizer um negócio, irmão. Eu sei que na sua casa tem comida, eu sei que na sua casa tem alimento, eu sei que o seu tempero é bom. Mas quando marcamos um jantar na igreja, tem irmão que diz: não, eu vou contribuir, mas não vou. Não é? É como quem não quer participar da comunhão com a igreja, do banquete com a igreja. E é outro cuidado que nós temos que ter também, irmãos, a questão até no momento de repartir o pão, para que alguns irmãos não se sintam excluídos, colocados de fora. Outros tenham primazia, colocam em primeiro lugar, e outros colocam, né? E isso é um cuidado que nós devemos ter. A comida que um comer, que todos comam, é um princípio bíblico, e isso nós temos que praticar também nos nossos dias. Aqui está no contexto que os irmãos usavam para o partir do pão, que eles tinham ali, não somente para a Santa Ceia, mas também para uma refeição que era oferecida ali aos irmãos. Acerca da ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor, ela é descrita em 4 trechos bíblicos. Se os irmãos quiserem anotar, podem anotar. Nós temos 4 trechos bíblicos que registram a Santa Ceia do Senhor, 3 nos Evangelhos e 1 em uma das epístolas paulinas. Mateus capítulo 26, versículos 29, ou melhor, 26 a 29. Mateus capítulo 26, versículos 26 a 29. Marcos capítulo 14, versículo 22 ao versículo 25. Lucas capítulo 22, versículos do 15 ao 20. 1 Coríntios capítulo 11, versículos do 23 ao 32. Porém, todo o capítulo 11 fala do contexto da Santa Ceia do Senhor. A importância da Santa Ceia do Senhor, ela está envolvida, está relacionada ao passado, presente e também ao futuro do crente, do cristão. Então, no próprio ato de Santa Ceia, nós trazemos aí uma mensagem que aponta para o passado, para o presente e para o futuro. Em relação ao passado, é um memorial. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 26. Nós fazemos isto em memória de Jesus. É um memorial. Em relação ao presente, a Santa Ceia do Senhor é um ato de comunhão, né? Do grego koinonia, é um ato de comunhão com Cristo e de participação nos benefícios de sua morte sacrificial. E em relação ao futuro, a Santa Ceia do Senhor é um antegozo, é um gozo antecipado do reino futuro de Deus e do banquete messiânico futuro, quando então todos os crentes estarão presentes com o Senhor. Lucas 13, 29, 22, capítulo 22, versículos 17, 18 e 30,
Apocalipse 19 e 9. Vamos ler esse texto de Apocalipse 19 e 9. Abra a sua Bíblia no livro da revelação do Senhor Jesus, dada ao nosso irmão João, o evangelista. Capítulo 19 e o versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, segundo a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nos assegura que um grupo de pessoas redimidas, escolhidas por Deus, salvas em Cristo Jesus, participarão das bodas do Cordeiro, que será uma ceia para os salvos lá no céu. Momento glorioso, glorioso. Eu gosto, irmãos, de no culto de Santa Ceia, e aproveitando aqui o momento, eu quero pedir que os jovens preparem esse hino que vocês cantaram acerca do céu, para cantar no dia da Santa Ceia. Eu gosto de encerrar o culto de Santa Ceia pensando no céu, porque a ceia fala da morte de Cristo, é um memorial para nós, trazer a nossa memória da comunhão dos crentes no ato, no momento da Santa Ceia, participando do mesmo pão, do mesmo cálice, estando reunidos no mesmo lugar para a glorificação do nome de Deus, e também fala do futuro, apontando para o céu. Há muitas e muitas igrejas por aí que infelizmente já não falam mais no arrebatamento da igreja, já não se tem mais aquele prazer de falar na vida celestial, só se fala em coisas terrenas, em bens, em prosperidades terrenas. Tudo isto é bom, mas fica aqui, o mais importante é o que está por vir, a vida eterna com Deus. Amém? A vida eterna com Deus. Não perca o alvo nisso, irmãos. Eu costumo dizer, isto é uma verdade, eu creio plenamente nisso. Estude, se forme, conquiste o melhor emprego que você puder, forme a melhor família que você puder formar, compre a melhor casa que você puder comprar, ou o melhor carro que você puder comprar, mas não esqueça que tudo isto é passageiro, tudo isto vai ficar aqui. Faça tudo isto, mas a sua mente, o seu coração esteja lá no céu. Amém, irmãos? Porque logo, logo Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, e nós temos que estar firmes com o Senhor para subir com Ele para a glória. A Bíblia Sagrada registra 4 tipos de Santa Ceia. Quantos tipos? Lucas, capítulo 14, versículo 26, fala de um tipo de Santa Ceia, ou melhor, de ceia. Um tipo de ceia. Que ceia seria esta? A ceia da graça para o pecador. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Um homem, ele deu uma ceia e convidou a muitos. Alguns deram desculpas para não participar daquela ceia. Porém ele diz: vai, sai pelas ruas, pelos valados da cidade, tragam todos, coxo, manco, aleijado. Eu quero ver a minha casa cheia. Esta é a ceia da graça, em que muitos rejeitam e dão desculpas para não participar da graça salvadora do Senhor Jesus. Mas aqui tem um povo nesta noite, e nesta igreja, e nesta cidade, que participou desta ceia gloriosa, recebendo o banquete da graça de Deus sobre a sua vida. Pecados perdoados, nome escrito no livro da vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando no seu coração, através da pessoa bendita do Espírito. Quando Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, eu e o Pai viremos e faremos dele morada.
Glória a Deus. Jesus quer fazer morada, uma festa, um banquete na tua casa, no teu coração. Esta é a ceia da graça para os pecadores. No texto que nós também já citamos, de Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, nós vemos a palavra de Deus falando aqui acerca da Santa Ceia para o crente. A primeira, a Santa Ceia da graça para o pecador. A segunda, a Santa Ceia para o crente. E tomando pão, e havendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Isso aqui é a Santa Ceia para o crente, o segundo tipo de ceia encontrada na Bíblia. O terceiro nós encontramos em Apocalipse capítulo 19, versículos 17 e 18, que fala a ceia da ira para os que não se arrependeram. Assim como tem a ceia da graça para os pecadores que se arrependem, a Santa Ceia do Senhor para os crentes salvos em Jesus, também existe na Bíblia Sagrada aqui a menção de uma ceia que acontecerá durante o período da grande tribulação. Se alguém já achou, por gentileza, fique em pé e leia em alto e bom som. Apocalipse 19, versículos 17 e 18. Olha aí, irmãos, esta é a ceia da ira, aonde Deus vai convocar as aves para comer a carne daqueles que desobedeceram a Ele, seguiram após o anticristo, após a besta e o falso profeta, serão mortos, comidos, ali serão devorados, comidos por estas aves, e assim é chamada a ceia da ira para aqueles que não se arrependeram. E a última ceia mencionada na Bíblia é a que nós já lemos, Apocalipse 19, 9, que fala a ceia da alegria para os bem-aventurados. Deus trará neste glorioso dia todos aqueles que morreram em Cristo e aqueles que ressuscitarão para o arrebatamento, a igreja que será transformada. Nós participaremos em nome de Jesus desta gloriosa ceia, a ceia da alegria para os bem-aventurados. Diz a palavra, Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! Quem tem esperança, quem estará lá, em nome de Jesus. Permaneçam fiéis até o fim. Glória ao nome do Senhor. Também dentro dessa questão da Santa Ceia, irmãos, precisamos refutar algumas heresias que são pregadas, são difundidas e observadas por algumas igrejas e seitas por aí. Os católicos romanos ensinam o dogma da transubstanciação. Preste bem atenção. Qual foi a palavra que eu disse? Vocês são inteligentes, irmão. Ouviram uma vezinha já. Então a Igreja Católica prega o dogma, a crença, a observância dessa crença deles da transubstanciação. A crença de que o pão e o vinho, mediante o milagre, torna-se literalmente no corpo e no sangue de Jesus.
mantendo apenas a aparência de pão e vinho, o que os leva a adorar estes elementos. Então, essa ideia de transubstanciação é uma heresia, porque o pão continua sendo pão. Ele traz o simbolismo do corpo de Cristo e não é transformado no corpo de Cristo. Irmãos, a heresia leva a absurdos tão grandes que eu já ouvi alguém falar que ao comer, ingerir uma hóstia, saiu sangue da hóstia. Não já ouviu falar disso? Então eles acreditam que a hóstia é transformada no corpo, num pedaço do corpo de Cristo, de carne de Cristo. Eu diria que isso é até um canibalismo, né? Se fosse, de fato, fosse verdade, seria um canibalismo. E na verdade não acontece essa transubstanciação, essa mudança da substância do trigo, do pão, da hóstia, ou até mesmo do cálice, do suco de uva, do vinho, para o sangue, literalmente. Não acontece essa mudança, não existe essa transubstanciação. Existe ainda uma outra crença, os luteranos e muitos anglicanos. Existe a igreja anglicana e a igreja luterana, ou episcopais. Eles ensinam a doutrina da consubstanciação. Qual foi o nome que eu disse? É a crença de que Jesus se faz presente de maneira substancial no pão e no vinho. Entretanto, as palavras "isso é o meu corpo e meu sangue" são apenas metáforas, pois Jesus estava em pessoa com os discípulos ao distribuir o pão e o vinho. Os irmãos entenderam aqui? Jesus estava presente, vivo, assentado à mesa com os irmãos. Quando ele deu o pão, ele disse: deu o pão, e disse: esse é o meu corpo. E ele deu o vinho e disse: isto é o meu sangue. Mas ele estava presente. Então isso aqui é algo simbólico, não é? Para trazer à nossa memória o corpo e o sangue de Jesus, que foi sacrificado e vertido por nós pela nossa salvação. Então, tanto essa doutrina da transubstanciação, que é a mudança de substância, como consubstanciação, que Jesus está presente de forma substancial no pão. Quer dizer, quando você pega um pedaço de pão, Jesus está dentro daquele pão. Isso é uma ideia errada, equivocada, é uma heresia. Mas existe ainda outra ideia, para alguns que seria apenas um memorial, que não propicia qualquer bênção, ou outros acreditam na chamada presença mística, que é um conceito definido por Calvino e pela maioria dos reformadores. Eles acreditam na questão da presença mística de Cristo durante a celebração. Sabemos que o ato de Santa Ceia é um ato que nós trazemos à nossa memória, tem uma eficácia grandiosa ao participar da Santa Ceia do Senhor, que é uma confirmação contínua da nossa comunhão com Deus. Conclusão: o cristianismo no Novo Testamento não é uma religião ritualística. A essência do cristianismo é o contato direto do homem com Deus por meio do Espírito. Portanto, não há uma ordem de adoração dogmática, inflexível, antes permitindo à igreja em todos os tempos e países a liberdade de adotar um método que lhe seja mais adequado para a expressão de sua vida. Não obstante, há duas cerimônias que são essenciais por serem divinamente ordenadas, a saber, o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Em razão do seu caráter sagrado, elas às vezes são descritas como sacramentos, literalmente coisas sagradas, ou juramento consagrado por um rito sagrado. Assim, quero concluir esta palavra sobre a Santa Ceia do Senhor, dizendo aos irmãos que, segundo a Bíblia Sagrada, o batismo ele deve ser realizado uma só uma vez, desde que seja feito da maneira certa, da maneira correta,
por imersão, de acordo com o que diz a palavra de Deus, numa idade adulta em que a pessoa saiba o que está fazendo, e em uma igreja séria, não é? Que não seja uma seita ou qualquer coisa dessa natureza, que Jesus Cristo nos do Senhor. Portanto, estaremos aqui falando acerca do tema batismo nas águas. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos a partir do 23, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Queridos irmãos, na sexta-feira passada, nós estivemos aqui estudando com os irmãos acerca do batismo em águas, a sua importância, a definição da palavra batismo, que vem do grego baptizo, que significa mergulhar, imergir. Falamos também aqui aos irmãos o batismo como um sinal ou um memorial da nossa fé para com Deus, aonde nos identificamos com o Senhor. Falamos do simbolismo do batismo, que é identificação e purificação. Mostramos que no livro de Atos dos Apóstolos, em vários capítulos, a partir do capítulo 2, temos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 16 e o 19, fala acerca do batismo em águas, ou nas águas, contextualizando assim o tema. Vimos também que a fórmula bíblica para o batismo é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vimos que a própria palavra batismo, o nome batismo, ele traz para nós o significado de imersão e não aspersão. E eis porque nós não batizamos por aspersão, aspergendo, derramando água sobre a cabeça dos irmãos, mas mergulhando os irmãos nas águas, porque a própria palavra batismo assim significa. E nós vimos também que João Batista batizava em Eno, uma parte do Rio Jordão, porque ali havia muitas águas. Vimos também que Jesus, quando vinha saindo da água, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, deu uma bomba. Logo, se ele saiu, entendemos que ele entrou. Vimos que no batismo do eunuco, aquele eunuco da rainha de Candace, a palavra do Senhor nos diz que ambos entraram na água e depois ambos saíram da água. Também vimos que tanto a literatura da época, ela mostra e denota que a palavra batismo significa mergulhar. Era usado na literatura comum, naquela época, esse termo batismo para designar alguém quando tingia um tecido. O ato de mergulhar o tecido em uma tinta, uma água ou uma tinta, para tingir o tecido, era chamado de batismo, por conta do mergulho. Vimos também provas arqueológicas. A arqueologia prova que locais usados por templos antigos dos cristãos, locais de reunião ou reuniões dos cristãos no passado, todos eles foram encontrados tanques que se entendem que era para o ato do batismo. E isto prova que era batismo por imersão, porque se assim não fosse, não precisava de um tanque
para batizar, e sim apenas de uma bacia com água. Nós vimos também acerca do batismo de Jesus, que ele assim fez para nos deixar o exemplo e para cumprir também tudo que acerca dele estava escrito. Ainda nós podemos ver a questão do batismo das crianças. Por que não batizamos crianças? Porque o batismo exige profissão de fé, oração, contrição, confissão, arrependimento de pecados, e uma criança não é capaz de fazer tudo isso, um recém-nascido. Portanto, por isso não batizamos crianças. Nós vimos que Jesus, quando criança, foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor, porém foi batizado nas águas quando tinha quase 30 anos de idade. Então tudo isso nós vimos sobre o batismo na última sexta-feira, e hoje estaremos falando um pouco mais acerca da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor Jesus Cristo foi instituída por ocasião da sua última refeição em Páscoa, na companhia dos seus discípulos, horas antes de ser crucificado. Nós encontramos na Bíblia textos acerca da Santa Ceia, desta última celebração da Páscoa que Jesus participou, e da instituição da Santa Ceia do Senhor. Encontramos em Mateus 26, versículos do 26 ao 29, Marcos 14, versículos do 22 ao 25, e também 1 Coríntios capítulo 11, versículos do 23 até o 26, e até o final do capítulo também fala acerca disso. Para nós, a ceia do Senhor tomou o lugar da Páscoa do Antigo Testamento. Para os judeus, a celebração da Páscoa era algo exigido. Para a igreja foi instituído a Santa Ceia do Senhor. Como os irmãos já sabem, a Páscoa que é comemorada em quase todos os países do mundo não tem nada a ver com a Páscoa dos judeus, porque a Páscoa dos judeus não tem nada a ver com chocolate, com doce, com o coelhinho, e essas coisas. Não, a Páscoa dos judeus era comemorada com muita oração, contrição. Em vez de comer coisas doces, eles comiam ervas amargas, que é bem diferente. Se sacrificava durante aquele período, sacrificava um animal por seus pecados. Então era bem diferente da Páscoa que hoje se comemora, que é mais uma questão, digamos, comercial, mercantilista, para se obter lucros. A Páscoa de hoje, comemorada pelos povos, tem este sentido. Então nós podemos ver também que Jesus, ele ordenou, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia nos diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Lembremos-nos do que disse João, o Batista, quando viu Jesus se aproximando dele às margens do rio Jordão. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus realmente ele foi crucificado, sacrificado por nós como um cordeiro pascal, exatamente no período da Páscoa, quando se sacrificava animais pelo pecado do povo. Jesus foi sacrificado por nós, levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, como já disse, capítulo 1 Coríntios 5, 7, diz a palavra: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus ordenou que a ceia do Senhor ela fosse repetida frequentemente, até a sua segunda vinda. Podemos entender isso pelo próprio texto de 1 Coríntios 11, quando a palavra do Senhor nos diz: fazer isto até que Ele venha. Até que o Senhor venha, nós temos que repetir o ato
da Santa Ceia do Senhor. Diz a palavra do Senhor no versículo 26 de 1 Coríntios 11: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então deve ser praticada